Pelo sinal da Santa Cruz, levando Deus ao Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intenção do Imaculado Coração de Maria, vossa Santíssima Esposa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa. Amém. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador de quem estiver vendo esse vídeo, se a ti eu confio a piedade divina, sempre o rege, guarda, governa, ilumina. Amém. São Bento, rogai por nós. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, o céu e a terra proclamam a vossa glória nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor nas alturas. Em sua primeira carta, São Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz que nosso adversário anda à nossa volta como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Essa afirmação de São Pedro, ele pressupõe, no caso, que ele está fora, né? O adversário não está junto com a gente ou dentro da gente, está fora, está do lado de fora, na espreita, tentando uma brecha, né? E aí, eu partindo dessa reflexão de São Pedro, eu gostaria de fazer uma analogia. Penso o seguinte: se você morar na selva, na África, né? Onde tem leão, normalmente onde mais tem leão. Você mora na África, no meio da selva, e tem leões nessa selva. E você mora numa chácara lá, certo? E você coloca uma cerca eletrificada para deixar os leões do lado de fora. Os leões são uma cerca bem reforçada, né, eletrificada, eles vão ficar rugindo lá, vão até te ver, porque a cerca é de arame, né? E eles veem você. Você é uma presa, louco para devorar você e sua família. Mas eles nem se aproximam da cerca, porque a cerca é eletrificada. Agora pensa de outro jeito. Pensa que você pega uma vareta elétrica, eletrificada, daquela, sabe aquele vareta elétrica que a polícia usa às vezes para dar choque nos bandidos e tal, no confronto corporal. Aí você pega uma vareta dessa elétrica, aí tem um leão, tá? Que tá lá olhando com uma cara não muito boa para você. Você pega a vareta elétrica e espeta no leão. O que é que você acha que vai acontecer? Ele vai sair correndo ou vai avançar para cima de você? Vai avançar, né? Então, essa é a grande questão da medalha de São Bento e de sua oração. A medalha de São Bento, a história dela, ela vem da espiritualidade de São Bento, vem dos filhos de São Bento, né? Mas não foi São Bento que escreveu. Ela foi encontrada num mosteiro, numa parede, esses dizeres, ou seja, ela de cara, o que está colocado na medalha foi encontrado escrito, não falado, escrito. Estava lá na parede, no mosteiro, e foi visto que essa volta da Idade Média, né? Foi visto, estava lá, né, escrito, e teve um poder efetivo naquele mosteiro de afastar o mal. E isso aí foi comprovado, e por conta disso se teve a iniciativa de cunhar a medalha, com aqueles escritos e com aqueles dizeres, né, aquelas imagens, então com algo para proteger, para manter o mal afastado. E aí, quando você pega uma medalha dessa São Bento e você abençoa, exorciza por um padre, né, ou até um diácono, um bispo, alguém com o sacramento da ordem, ele abençoa isso, exorciza, ele serve como aquela cerca elétrica que afasta o leão de avançar contra nós, né? É importante que seja abençoado, exorcizado presencialmente. Não adianta fazer pela internet, que não tem o poder de fazer o sacramental, né? É como se você mesmo estivesse abençoando. Se você abençoar, por mais poderoso seja o exorcista, se ele fizer isso pela internet, aquela medalha não foi abençoada ainda, é a mesma coisa que você tivesse abençoado. Não tem o poder de ser um sacramental. Recebe uma simples bênção e pronto, né? Agora, se um padre, não precisa nem ser um padre exorcista, um diácono,
um bispo, alguém com o sacramento da ordem, ele abençoa e exorciza, aí sim, né, essa medalha ela vai ter o efeito daquela cerca elétrica que eu falei, certo? Então, e protege, é muito efetivo, um sacramental poderosíssimo para manter o mal longe de você. Agora a questão é a seguinte, vamos fazer outro paralelo aí, né? Você fazer exorcismos, orações de libertação. Só quem é designado para fazer exorcismo na igreja são os bispos, que por sua vez designam padres, né? O bispo ele tem poder de exorcizar, o papa, os bispos têm poder de exorcizar, eles designam padres, né? Um padre, para poder fazer o exorcismo. E na oração de exorcismo, que são as orações estabelecidas pela igreja, o padre ele trata diretamente com o inimigo, com o adversário, né? Ele trata diretamente conjurando, expulsando, né? Ele enfrenta diretamente. E alguns ministros de libertação que têm um dom carismático de libertação, eles também fazem isso, né? É fora do, digamos assim, não é que seja errado fazer, né? É fora da estrutura hierárquica da igreja, mas é visto como algo que é possível se fazer, porque é como se fosse um dom concedido por Deus, pelo Espírito Santo, para aquela pessoa ter um dom carismático, como tem dom de cura, como tem dom de profecia, de ciência, são os dons carismáticos, né? Discernimento de espíritos. Aquele dom carismático, alguns são mais comuns, ou deveriam ser como discernimento de espíritos, outros são mais específicos, né? Porque todo dom ele é um dom de serviço, um dom de... a pessoa aprovada vivendo aquele dom, né? Tem que ter o carisma, efetivamente, é a missão, imbuído disso. Então, o ministro de Cura e Libertação, ele também se dirige diretamente, muitas vezes, durante o embate, né? Agora, qualquer outra pessoa, qualquer outro católico, mesmo padre, diácono, bispo não, bispo sempre pode fazer papa, mas diácono, padre, eles não devem se dirigir ao inimigo durante a oração. Eles devem, uma pessoa que eles percebam que está com um mal presente nele, ou um objeto, ou um animal, ou um local, a pessoa, por mais que seja uma pessoa de caminhada, de vivência da fé, piedosa, ele deve se dirigir a Deus pedindo que aquele mal seja afastado. Às vezes tem efeito até, dependendo da situação. Então, em cima desse paralelo, voltar à questão da medalha de São Bento. Aquela oração, tirando a primeira oração, são 4 orações, né, que estão as siglas ali na medalha, que estão em efeito da oração em si, quando abençoa a Deus exorcizada. A cruz sagrada seja minha luz, lindo, fantástico. As outras são se dirige diretamente ao inimigo. Eu não vou nem falar aqui, não precisa, vocês vão entender bem porque está na linha do que eu estou falando. Você se dirige diretamente a ele. Equivale a você pegar, em vez de ter a cerca elétrica na sua casa, na sua chácara, para manter o leão afastado, você pega uma vara elétrica e espetar no leão as outras orações, entendeu? Não é que sejam ruins, é que o efeito é esse. Então, se você é alguém um domador de leão, como um exorcista, então você pode pegar a vareta e ir lá, porque você tem meios para lidar e para dominar e expulsar o leão. Agora, se você não está pronto para a briga que vem a seguir, para as garras, os dentes, as garras, a força do leão, não está armado para isso, você não é exorcista, não é ministro de libertação, não espete ele com a vareta. Então não fale, não emita aquelas orações da medalha. Use, mas não emita, porque você está chamando o inimigo para a briga. Se você está em paz na tua vida, tudo em paz, sei lá, você tem seus problemas, mas não tem maiores problemas de infestação, de possessão, de presença do mal, não faça essa oração, porque você está chamando o inimigo para a briga. Ele está lá fora, rondando, como o São Pedro falou, mas não está em cima de você. Se você faz a oração, você está chamando ele para pular para cima de você, esteja pronto para enfrentar. Então você não está pronto. Então, por conta disso, eu vejo que eu já faz anos que eu vejo, mas hoje, os últimos anos, está impressionante isso. Líderes religiosos, quando eu falo líderes, assim, sejam leigos, sejam ordenados, ao conduzirem orações em público, eles recitam essa oração para os outros acompanharem. É como se você estivesse num ambiente cheio de gente
brincando com o leão. Imagina o estrago, o risco. Se uma pessoa tiver numa situação de uma fragilidade, pode ser até possesso de uma situação dessa. Não tinha nada, voltou possesso, levou o inimigo para sua casa. Então, não façam isso. Então, dois conselhos, fortes conselhos. Primeiro, se você é alguém que conduz orações, seja presencialmente, seja pela internet, não fale essa oração. Essa oração é uma oração, pode ser falada? Pode. Por um exorcista, por um ministro de libertação, em uma situação privada de enfrentamento. Não é para ser feito no meio de uma oração, no meio de uma missa, no meio de uma... Não é para ser feito assim. Se você está lá com o ministro ou o exorcista com um pequeno grupo de apoio, enfrentando uma situação real, você pode até colocar, além de colocar aquelas orações do exercício tradicional da igreja, pode colocar essa aí também. Se você está pronto para um embate, você está no meio do embate. Agora, no meio de uma oração, coloca ela. Não coloque, seja virtual, seja presencial, numa live, num vídeo, num encontro de oração. Não faça isso. Quem está liderando. Quem está participando e surge essa oração no meio da prática, uma forte recomendação: não fale, não repita, e nem mentalmente, sabe? Porque só fique aquele som que vem da oração, seja como você usando a medalha, chega para você, aí você está totalmente resguardado. Se você falar, terrível, você está espetando um leão com uma vara elétrica. Se você repete mentalmente, ainda tem um risco, né? Porque você está mentalmente, se você fica, imagina você mentalmente, se você não falasse nada, começasse a brigar com o inimigo lá, mentalmente, cara, ele, imprecações com ele e tal, uma maluquice, não tem sentido. Mesmo isso aí, mesmo, ele não lê a nossa mente, mas em situações excepcionais, pode acontecer, se houver uma permissão, alguma coisa, uma brecha. Então não façam isso, tá? Isso aí está tendo, eu vou usar uma palavra forte, uma infestação disso no Brasil hoje, né? Pela internet, em orações, em grupos, infestação. Isso aí é uma fonte potencial de sofrimento, de padecimento. Então, isso é um alerta que eu faço, uma recomendação muito forte que eu faço. Eu sou devoto de São Bento, a medalha tem um efeito fortíssimo, mas não se deve ser recitada, a não ser numa situação muito específica por um exorcista ou um ministro de libertação. Não deve ser recitada, deve ser usada. Cerca elétrica, fantástico, mantém o leão fora. Recitada, você está espetando o leão com a vara elétrica. Esteja pronto para a briga. E fora exorcista e ministro de libertação, você não está. Você pode achar que está, mas não está. Então é isso, Deus abençoe a todos. Passe adiante esse vídeo, primeiro que eu falo isso, mas ou que não seja o vídeo, que seja informação. Passe adiante essa informação. Conscientize as pessoas com relação a isso. Tem muita gente bem intencionada que não está atento a isso. Bem intencionada, querendo, realmente, pessoas capazes de preparar, mas esse pequeno detalhe está abrindo uma brecha enorme na vida de muita gente. Muita gente. É isso. Deus abençoe. Que a cruz sagrada seja a nossa luz. A cruz sagrada seja a nossa luz. Essa é. Sim, ainda digo. Tem-se a prática de fazer o terço de São Bento, em que vai recitando a cada dezena uma das frases lá da medalha. Isso aí é você ficar brincando com... Imagina você ficar instigando o leão com a vara. Esse é São Bento. Tem um outro texto, depois em outro vídeo eu vou colocar, em que você é mais simples, mas que tem o mesmo efeito positivo do que teria esse de ficar recitando cada frase, e não tem o efeito negativo de você estar instigando o inimigo, tá? Você está reforçando, você através dele, que depois no outro vídeo eu coloco aí, você através dele você reforça, você traz um reforço do poder da medalha da proteção, sem o risco de abrir brechas. Mas aquele texto de São Bento que o pessoal pregou e repete por aí, está abrindo muitas brechas.
não é um terço, nem é um terço. Esse terço não é para ser feito nem durante um processo de esse dito terço de São Bento, né, dentro do processo de exorcismo, porque eu acho que tem orações mais efetivas que ficar repetindo aquilo, né? O embate, o calor do embate é diferente. Então, recomendação: não façam isso. Não nos confiamos a vós, santas potestades, e entregamos todas as nossas lutas e provações, ó invencíveis potestades, alcançai-nos a fortaleza contra todo o poder infernal. Santas potestades, defendemos contra os nossos inimigos visíveis e invisíveis. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, santos anjos do Senhor, zeloso guardador de todos que assistirem esse vídeo, chegarem nesse ponto, assistirem o vídeo inteiro, se a ti os confiou a piedade divina, sempre os régios, guardas, governos, ilumina. Amém. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Santo anjo da guarda de São Bento, assistindo com vossos anjos, ajudantes, rogai por nós. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, o céu e a terra proclamam a vossa glória, os anos alturas, benditos em nome do Senhor, aos anos alturas. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.